Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre um estudo super interessante. É o Transverse Trial. É um ensaio controlado aleatorizado que foi desenvolvido para olhar a presença de eventos adversos para o uso de esteroides. E aqui começa um pequeno problema. Muitas pessoas estão achando que o Transverse Trial foi para olhar evento adverso em esteroide para qualquer condição, inclusive para pessoas normais que estão usando esteroides para fins estéticos. Mas o Transverse Trial ele foi feito para olhar a ocorrência de eventos adversos em pessoas com hipogonadismo, obviamente só em homens, tá? Que tem idade, de adulto a idoso e que tinha risco cardiovascular. Por quê? Porque muitas pessoas com hipogonadismo, que é uma hipotrofia das gônadas, dos testículos, eles produzem pouca testosterona e eles começam a ter uma série de problemas na sua saúde. Ele tem perda de libido, ele tem perda de massa muscular, de massa óssea, ele se sente cansado, etc. E um dos tratamentos para o hipogonadismo é você repor com testosterona exógena. Então você vai usar um hormônio para isso, tá? Diferente de você usar testosterona para fins estéticos, tá? Então, sem julgamento para quem usa ou não, o Transverse Trial foi feito exatamente para essa população. Uma população de homens com hipogonadismo, de meia idade ou idosos, que também tinham riscos cardiovasculares. E qual que é a boa história desse estudo? Muitas pessoas já totalmente aceitam na literatura que esses homens podem se beneficiar da reposição de testosterona. Ou seja, é baseado em evidências que pacientes com hipogonadismo deveriam utilizar reposição hormonal caso eles achem interessante. Porém, a maioria dos estudos que mede eficácia não tem poder estatístico para medir risco, porque o risco é difícil de aparecer. Então você tem que recrutar muitas pessoas para conseguir detectar bem os eventos adversos. E aí o que aconteceu foi uma coisa fantástica. As agências reguladoras americanas exigiram em 2015 que os laboratórios que vendem esse tipo de medicamento fizessem um estudo para provar se há ou não eventos adversos. Olha que história interessante. E aí esse estudo ele é totalmente financiado pelas indústrias que produzem esse tipo de medicamento. E eles tiveram que contratar uma empresa, outros pesquisadores, para conduzir esse estudo. E esse estudo foi conduzido pela galera da Cleveland Clinic, que são mais de 300 clínicas pelos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles deram as medicações e bancaram esse estudo. E todos os pacientes que tinham esse critério de elegibilidade, ou seja, tinha risco cardiovascular e hipogonadismo, que basicamente é ter pelo menos 300 unidades de testosterona ou menos, medidos em 2 tempos diferentes. Então você pegava, o paciente media a testosterona um dia, se dava abaixo de 300, esperava um pouco, media de novo. Se os dois exames fossem abaixo de 300, ele era candidato a receber reposição por testosterona. E eles eram convidados a participar do estudo, tá? Como que foi o estudo? Eles pegaram quase 6 mil pacientes, 5 mil e poucos pacientes, e dividiram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo usou testosterona em gel, tá? Eles faziam essa reposição de testosterona em gel. E o outro grupo recebia testosterona em gel placebo, ou seja, não era testosterona. E eles ficaram monitorando as taxas de testosterona no sangue desses homens durante, em média, 33 meses. E o legal, eles também ajustavam as doses de testosterona caso ela não subia e eles baixavam a dose de testosterona caso a testosterona estivesse muito alta, tá? E da mesma forma eles faziam com placebo. Então eles faziam exames de sangue no pessoal do grupo placebo e fingiam que mudavam as doses do placebo, exatamente para os pacientes acharem que estavam recebendo testosterona nos 2 grupos. Isso conseguiu de alguma forma justificar que esse era um estudo duplo cego, ou seja, os pacientes dos 2 grupos achavam que estavam recebendo testosterona. Um ponto interessante desse estudo é que você pode falar assim, putz, mas então esse estudo é claramente um estudo em que a indústria está envolvida e pode haver conflito de interesses.
Sim, isso pode ter acontecido, tá? De novo, o FDA, o Food and Drugs Administration, que é o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, ela exigiu que os fabricantes fizessem um estudo, tá? E conduzido por um comitê independente. Então, basicamente, está escrito aqui no último parágrafo da introdução, que é muito legal, tá? Ver isso. Os pesquisadores pegaram todo o material que precisavam, montaram sua equipe de pesquisa, conduziram um estudo e escreveram um manuscrito. E a indústria, os sponsors, né, os patrocinadores do estudo, tinham o direito de revisar esse texto. Porém, o texto final aprovado era o texto dos autores lá da Cleveland Clinic, tá? Então, existe um certo grau de hierarquia e independência do estudo e os dados são abertos para quem quiser analisar, tá? Então, é um tipo do caso que existe conflito de interesse, sim, ele é declarado, mas ele também foi auditado, o que é um ponto a favor desse estudo, beleza? O que esses caras fizeram? Eles pegaram homens que tinham hipogonadismo com idade entre 45 e 80 anos, que tinham sinais clássicos de sintomas por hipogonadismo, tá? Como perda de libido, perda de massa muscular, e que tinham risco cardiovascular. Ele tinha que atender esses dois critérios, tá? E também eles tinham que fazer aqueles 2 exames em jejum de testosterona matinal e os dois tinham que dar abaixo de 300 desculpa que eu preciso olhar aqui, nanomols por decilitro, tá? Que é a unidade, tá, gente? Eu não sou médico, então eu não sei o nome da medida certinha, tá? Bom, o que eles fizeram com esses caras? Eles randomizaram esses sujeitos a utilizar testosterona gel, basicamente a dose era 1,62%, tá? É um adesivo transdérmico, e no outro grupo eles recebiam um placebo. Tá? Os pacientes não sabiam como faziam isso. Eles descontinuaram a testosterona, ou seja, o tratamento era suspenso, caso a testosterona sanguínea atingisse um nível de 750 unidades, aqui que eu falei para vocês. Ou se o hematócrito, que é a quantidade ali de hemácia no sangue, ela também estava acima de 54%. Tá? Porque isso é um evento que pode acontecer. Se qualquer uma dessas coisas acontecesse, eles suspendiam a droga. E eles foram ajustando a dose com o passar do tempo. Beleza? Quais eram os desfechos desse estudo? Os desfechos desse estudo é o que eles chamam de composite outcome, que é a combinação de alguns desfechos que podem acontecer. Tá bom? Os desfechos eram morte por qualquer evento cardiovascular, ou um infarto agudo do miocárdio não fatal, ou um AVC não fatal. É a soma dessas 3 coisas. Então, de todos os pacientes do estudo, eles tinham interesse de saber, desse monte de sujeito, quantos caras iam desenvolver morte por doença cardiovascular, ou infarto agudo do miocárdio não fatal, ou um AVC não fatal. Se isso acontecesse, eles marcavam na planilha a data do evento, ou seja, a data da morte, ou a data do AVC, ou a data do infarto agudo do miocárdio, beleza? Existem outros desfechos secundários também, que são outros eventos cardiovasculares, ou eventos renais, ou eventos trombolíticos, etc. Nós vamos comentar isso no final da leitura desse artigo. Qual que é o grande desafio desses estudos de eventos adversos? É que você não espera um número absurdo de eventos, tá? Então, eles esperavam que eles só teriam um poder estatístico para detectar isso se eles tivessem pelo menos 256 eventos desses 3 que eu te falei, morte por evento cardiovascular, AVC não fatal ou infarto agudo do miocárdio não fatal. Para isso acontecer, eles tinham que pegar cerca de 5.400 pacientes. Legal, vamos para os resultados então desse estudo. Basicamente, esse estudo, eu estou arredondando os números para vocês, tá? Ele conseguiu recrutar 5.200 pessoas e cerca de 2.600 pessoas receberam a testosterona de verdade, cerca de 2.600 pessoas receberam esse gel transdérmico de placebo de testosterona, tá? Uma coisa interessantíssima que eu vou colocar aqui para vocês, na figura 1, eles mostram os níveis de testosterona nesses homens a partir do início do tratamento. E o que você percebe é fantástico. Quando você começa a dar testosterona, obviamente, existe um pico de aumento de testosterona sanguínea nesses homens, assim, quase que imediato, e esse pico se sustenta com o passar do tempo. E depois você começa a perceber que começa a diminuir um pouquinho. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Mas o mais divertido para todo mundo entender como é que funciona ensaios clínicos é que se você olhar com muito cuidado a linha do placebo, a testosterona do grupo placebo também sobe, muito pouquinho, mas sobe. O que é interessante de mostrar que a credibilidade desses tratamentos é tão poderosa que os níveis de testosterona endógeno desses sujeitos que usaram placebo sobem de forma discreta. Mas é nítido que há uma diferença absurda entre a quantidade de testosterona no grupo que recebeu a testosterona comparado com o grupo placebo. Uma coisa que eu sempre falo nos nossos cursos de prática baseada em evidências, que a única razão de você randomizar indivíduos em dois grupos é gerar grupos similares. E uma coisa maravilhosa que tem nesse estudo é a tabela de comparação dos sujeitos nos dois grupos, a tabela número 1, tá? Então se você for ler esse artigo, você vai ver que os grupos são idênticos, praticamente idênticos, a idade é igualzinha, o número de pessoas de diferentes raças, e com as taxas de pessoas diabéticas e não diabéticas, os hematócritos, o nível de testosterona nos dois grupos é idêntico. E por que isso é importante para nós? É que se a linha de base dos dois grupos é idêntico, se você detectar alguma diferença no pós-tratamento, não foi porque eles tinham algum nível de pré-existência, foi porque de fato a testosterona mudou alguma coisa na vida dessas pessoas, para o bem e para o mal. E aqui tem um primeiro ponto que a gente precisa discutir nesse estudo. Deixa eu pegar o dado aqui, que me chamou muita atenção. É que cerca de 61% dos pacientes no grupo testosterona e no grupo placebo descontinuaram os tratamentos. E nós vamos comentar sobre isso. Guarda isso na cabeça, tá? Só entrou na análise quem tomou pelo menos uma dose de testosterona, uma dose de placebo, tá? Mas independente disso, cerca de 60% dos pacientes não aderiram ao protocolo como deveriam ter aderido, tá? E claro que houve pessoas que abandonaram o estudo, cerca de 20% de abandono, o que é uma taxa limítrofe do aceitável. É aceitável, Léo? É aceitável. Léo, lá no seu curso você fala 15%. Pois é, existe uma diferença na literatura, algumas pessoas falam 15% de perda, outros falam 20% de perda. Esse estudo teve um pouquinho menos de 20% de perda, o que ainda cai dentro do limite do aceitável, principalmente no estudo desse tamanho. Mas 61% dos pacientes dos dois grupos abandonaram o tratamento no meio do caminho. E por que eles podem ter abandonado? Primeiro, pode ser que a testosterona não deu os efeitos que eles esperavam, tá? 2, pode ser que eles não toleraram o tratamento, tá? Então, quando você não tolera o tratamento, você tende a abandonar o tratamento. Ou você pode ter eventos adversos leves, que não é nada grave, que possa atrapalhar a sua vida, mas que ainda assim você não quer continuar no tratamento. Isso é super comum em vários tratamentos da endocrinologia, ou, por exemplo, quando você faz tratamento para dor com opioides. Cerca de 50% dos pacientes que usam opioides, mesmo que eles melhorem a dor, eles não conseguem continuar usando porque eles não toleram o tratamento. Isso tem que ficar na hora que você for olhar para os resultados desse estudo, tá? De qualquer forma, os tratamentos foram dados por cerca de 22 meses e o acompanhamento desses pacientes foi por cerca de 33 meses. E indo direto para os resultados, tem uma série de tabelas, de gráficos aqui que eu vou postar só para pôr do ponto de vista ilustrativo. O que esse estudo observou é que não há diferença de eventos adversos em quem tomou a testosterona comparado com o placebo. Ou seja, o número de mortes por eventos cardiovasculares, o número de AVCs não fatais, o número de infartos não fatais, não foi diferente no grupo placebo comparado com o grupo testosterona. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essas mortes aconteceram, se esses AVCs aconteceram, se esses infartos aconteceram, nós não podemos, baseado no ensaio clínico de altíssima qualidade, afirmar que foi a testosterona que causou isso, tá? Ou seja, dentro da análise desse estudo, o que você observa é que a testosterona parece ter níveis de segurança razoavelmente bons, não diferentes de placebo, para causar esses eventos em pacientes com hipogonadismo e com risco cardiovascular. Sempre importante olhar isso. Legal, então os eventos adversos principais não aconteceram, tá? Ponto, grava aí, isso é bom, tá?
Porém, existem outros eventos adversos que foram um pouco maiores no grupo testosterona comparado com o grupo placebo, que foram arritmia cardíaca que necessitava intervenção, mas ela não foi fatal, tá? Então a arritmia cardíaca é um preditor de infarto agudo do miocárdio de morte, porém a arritmia cardíaca não fatal, que precisava de intervenção, foi maior no grupo testosterona comparado com placebo, fibrilação arterial e lesão renal aguda. Isso aconteceu mais no grupo testosterona do que no grupo placebo. Então, o que eles falam que eventos trombolíticos em geral, pacientes que têm risco cardiovascular, hipogonadismo e já tem uma história de problema trombolítico, talvez não deveria considerar outras opções que não fosse essa testosterona transdérmica, tá? E pacientes com história de problemas renais também deveriam ficar de olho. Talvez existam outras opções mais seguras, tá bom? Então, pessoal, terminando aqui a conversa nossa, é que, primeiro, nós não havíamos evidência de segurança dessas drogas para esse tipo de população. Temos agora, elas são razoavelmente seguras e talvez muitas pessoas podem se beneficiar disso. Porém, é muito importante falar 2 ou 3 aspectos desse estudo. Primeiro, esse estudo ele só mediu o risco, ele não mediu o benefício, o que eu achei muito estranho, tá? Então, e o argumento, e um argumento ok, razoável, é que já existem estudos mostrando que testosterona transdérmica pode ajudar pacientes com hipogonadismo e risco cardiovascular. E a gente não sabia o risco. Então, somando a evidência existente com essa evidência, a gente pode dizer que testosterona transdérmica pode ajudar essa categoria de pacientes com baixo risco de eventos fatais, tá? 2, muitos pacientes abandonaram o estudo e não tiveram aderência, o que é normal e é esperado, isso não é inesperado pelos pesquisadores, tá? Eu acabei de contar o caso aqui do opioide, isso pode ter acontecido lá também. Então, quer dizer que nós vamos fazer testosterona para todo mundo? Não, você tem que olhar com um médico, conversar as possibilidades, e não é incomum o paciente ficar trocando de tratamento, tentando achar o que é melhor para a sua saúde e fazer a relação de risco-benefício. Então, essa é a conclusão do estudo, e a principal mensagem que devo dizer aqui agora é que é um tipo de reposição por testosterona, e esses resultados desse estudo não deveriam ser extrapolados para condições diferentes da que estão aqui dentro, tá? Então, caso você tenha alguém com hipogonadismo e que está sofrendo com problemas de baixa testosterona, isso pode ser uma boa opção para eles. Discuta com seu médico e leia esse excelente estudo que foi publicado no New England Journal no dia 16 de junho de 2023, tá bom? Qualquer coisa, comenta aqui, alguma coisa que eu não falei, que a gente pode complementar aqui e bater um papo sobre prática baseada em evidências. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue os nossos canais aqui na internet. Super abraço!